porque às vezes eu posso ser um pouco prolixa e me perdendo em vários Não, parênteses que eu Isso vou a gente abrir. adora. eu acho que Eu tá sendo abro muito bom. parêntese, não fecho parêntese e aquilo fica lá flutuando. Mas assim, eu acho que as pessoas que forem ouvir, ou até mesmo vocês, possam pensar, mas vão se utilizar o Islã apenas num sentido reacionário? Então o Islã ele está condenado a ser um instrumento de políticas reacionárias? Não, né? Não, porque justamente com o impacto da Revolução Russa e das lutas de libertação que se seguiram ali na Segunda Guerra Mundial, certos setores ali do mundo muçulmano desenvolveram uma espécie de teologia da libertação. Olha. Eita. A gente aqui conhece a teologia da libertação, a clássica católica, né? Aqui na América Latina, que foi ainda é maravilhosa, mas Muito. na época de ditadura foi do caralho. Mas o Islã também tinha, né, essa espécie de teologias da libertação com conotação socialista, né? O Rodinson, por exemplo, ele escreve bastante sobre isso, de como esses desenvolvimentos, esses movimentos, olhando para a carreira de um político acho que era Tatarmir, e tinha um sultão também, que foi um porta-voz dentro do partido bolchevique, para exigências de conjuntura nacional e religiosa para os muçulmanos russos. Ele era Massa. um Nossa, muito, muito interessante essa história. e ele era bem famoso no meio ali, ele era um líder muito aguerrido, né, de buscar manter vivos esses direitos, né? E o Lenin apoiou esse sultão. Né? Ele apoiou em vários contextos, né? E, enfim, assim como Rodinson, eu acredito também que é possível um islamismo de libertação, né? Assim como a gente tem feministas islâmicas, né? Feministas, autoras muito interessantes, muito importantes desse eixo de esquerda dentro do Islã, é a Lila Bulhud, a gente tem a Fátima Mernissi, nossa, tem tantas assim, tem muitas, né, Doralice? Minha gata apareceu aqui. A minha tá dormindo no sofá desde o começo. Oh, Oh, meu que Deus do céu. fofinha. As manchinhas, coisa mais fofa. Meu É Deus. linda, né? A Sim. cara dela. Continuando Aí, a tradição de comunista ter gato, né? É, então, o Derek até postou esses dias lá no stories dele que cachorro tá acima de gato, mas Não, desculpa aí, Derek, gato é mil vezes não, melhor. vou tirar a carteirinha de comunista olha, dele. Lenin tem um retrato com gatos, não é à toa. Tem até aquela foto que você me mandou no zap lá esses dias, né? Sim, é do Aquela foto lá é guerrilheiro do maravilhosa. Seria legal colocar aqui, inclusive, porque aquela foto é maravilhosa. Editor, coloca aí agora. Vai, vai Ele com aparecer aqui no cantinho. lá. Então, assim, é uma. Pode sim ser possível o islamismo, né, de libertação na mesma linha de teologia da libertação cristã que a gente teve aqui na América Latina, né? E isso poderia acontecer enquanto o portador de tal tendência fosse um movimento popular, né? Fosse verdadeiramente construído pelos próprios trabalhadores, né? E assim, ai, Dorinha, não faz isso, filha. Ela pegou a sua xuxinha. Agora É, eu. ela não faz isso, filha. Devolve pra mãe, filha. Ela tá querendo aparecer na live também, pô. Já era. Perdi minha xuxinha, perdi meu fio da meada, mas tá aí. Vamos aproveitar então pra avançar um pouco também nas perguntas, né? A gente não quer tomar todo o seu tempo também desse sábado à tarde. Deixar um pouquinho Não, ali pra você eu descansar. confesso que a minha dor de cabeça não passou, eu tô assim. Meu Deus.
Não, mas em breve a gente já acaba também, pra gente não tomar muito tempo seu. Eu vou fazer uma Imagina. pergunta que talvez seja um pouco grande, que a gente tinha dividido em algumas, né? Mas acho que casa com tudo isso que você tá falando, né? Primeiro, tem essa questão do orientalismo, que a gente, pelo menos inicialmente, colocou como campo de estudo, né? A gente sabe que pode ser para além disso, que a gente não sabe a melhor forma de definir também. Que tem, onde os autores como o Edward Said vão contrapor Ocidente, Oriente e tudo mais, né? Então a gente queria que você pudesse falar um pouco mais disso, até colocando um pouco, explorando um pouco mais o que você falou anteriormente, de, por exemplo, o Brasil não ser um país ocidental, né? Tô me encontrando aqui ainda. As engrenagens. Plá. Mas eu vou começar respondendo do final pro início. Por que que eu falo que o Brasil não é Ocidente? Porque o Brasil é América Latina. América Latina é o terceiro mundo. E nós estivemos e estaremos em um futuro muito próximo, ainda sob as garras e os desmandos do imperialismo. Como terceiro mundo, como cucarachas que somos considerados, não há por que nos colocarmos como Ocidente no termo por conta dessa relação de dependência, dessa questão geopolítica mesmo. Porque o Ocidente é a Europa, gente. O Ocidente é a América do Norte. O Ocidente são os caras que estão lá num país distante, enquanto escutam que em outro país distante está ouvindo que está rolando um golpe. Então, os países de primeiro mundo, né, podem e são o Ocidente. Nós não. Nós somos o terceiro mundo e temos que travar lutas ainda, né? Ainda anticoloniais, anti-imperialistas, né? Então é por isso que eu vou colocando de que você não é Ocidente, gato. Você não é uma branca europeia que você ainda está sob dominação, né? Nesse sentido. Cara, quanto ao orientalismo, é um. Inclusive, o Rodinson discorda de bastante coisinhas que o Said foi colocando na época. Só poucas discordâncias teóricas, né, que foram colocadas para discussão. Basicamente, o orientalismo a gente pode compreender ele como uma série de estereótipos, uma série de essencialismos e identitarismos colocados sobre um povo. Por exemplo, eu expliquei muito no início de que o que são os árabes, o que são o mundo árabe? São aqueles selvagens lá que estão se digladiando, sei lá por quê, sabe? Porque eles são selvagens, né? Por que a gente liga a porra do noticiário e tá lá dizendo que fulano terrorista, fulano ditador, fulano o islamismo como já enxergado como um, como uma suspeita já constante de fundamentalismo, né, de terrorismo. O árabe ser enxergado como um perigo constante, né? O árabe ele ser desprovido de subjetividade, de sutileza de cultura, de intelectualidade, de racionalidade. Então, o orientalismo ele é um combo de compreensão de como que o Ocidente vê, né, o Oriente, né, como o exótico, o outro, né, é algo que é uma desumanização, né, assim que eu diria, essa bestialização, né, inclusive eu acho que a gente, para aprofundar um pouco mais, porque isso tem a ver com racismo, tem a ver com racialização, a gente pode utilizar Fanon para isso também.
Né? Fanon, inclusive, ele foi um grande defensor de uma cultura árabe, de uma cultura muçulmana. Ele tem escritos maravilhosos sobre um pouco sobre o assunto, né? Sobre a coisa fantástica do que eram as mulheres reivindicando usar o seu hijab, sim, senhor, porque ela quer, assim como outras lutas igualmente importantes, né? Lutas envolvendo a defesa da cultura, envolvendo a defesa dos seus países, defesa, né, das suas vidas. Como ser muçulmano, não coloca isso, nem eu coloco isso. Ser muçulmano não era nem algo limitante de consciência, mas por conta de serem, que justamente levava essa radicalidade de defesa, né, de libertação, de valores de libertação. Então, enfim, é muito pano para manga. Mas existe existe então essas contradições. Você falou que o Robinson ele discorda de algumas coisas do Said. Existe por exemplo, o orientalismo de Said é uma boa maneira de se enxergar, de se caracterizar como o Ocidente observa os orientais, os árabes? Ou é uma forma meio pitoresca? Eu diria, o Dorinha de novo, eu diria que é bom sim de se ler, de se compreender e se discutir. É um autor que de forma alguma é dispensável, assim, de maneira nenhuma. As discordâncias entre os dois eram coisas muito sutis, assim. Eu acho que o Rodson, acho que a diferença é que o Rodson ele queria expandir um pouco mais a compreensão do orientalismo nesse sentido religioso. E aí, enfim, ambos os autores são maravilhosos, têm que ser lidos e discutidos e dissecados. Bravo. Uma outra pergunta que a gente queria fazer, até você acabou citando um pouco disso, eu acho, quando você falou do exemplo do sultão que levou contribuições do Partido Bolchevique e tudo mais, né? A gente queria entender como é, se você souber um pouco dessa história também, claro, como é que se davam essas relações políticas dos povos árabes com a União Soviética, quando a União Soviética existia, e como que se dá isso desses povos com os países socialistas hoje. Olha, hoje eu não sei. Eu sei que com a União Soviética era uma coisa muito conflituosa, especialmente sob o comando de Stalin, né? Porque em Stalin, naquele período, se tinha uma compreensão de que, olha, todo mundo aqui tem que ser ateu, a gente não tem que permitir nada disso daí, tem que tirar essas alienação e tirar essas mulheres de hijab aí. Inclusive, aconteceu algumas, alguns protestos de queimas de hijab, né, no Afeganistão. E isso gerou consequências assim muito fortes, né? De que, bom, agora a gente vai reagir. Os afegãos reagiram forte pra caralho. E conseguiram, né, manter de que, olha, não, as nossas mulheres, elas escolheram o hijab, elas vão ficar com o hijab delas e vão professar a religião, sim. Mas eram conflitos, assim, bem complicados. Eu disse que Lenin apoiou, né, Porta-voz, né? esse sultão, acho que era o sultão. Nossa, como era mesmo o nome do sultão? Ah, o sultão Galiev. Era o sultão Galiev, que ele era um porta-voz. Mas sobre o governo de Stalin, ele foi preso e foi morto. E assim, ele foi um homem que
primeiro reconheceu a importância da questão nacional nos países coloniais dentro do partido, enfim, e a relevância que se tinha sobre islamismo e libertação, ele foi uma voz muito expressiva nesse sentido, né? Como eu disse, ele foi morto, né? Então a relação não era muito amistosa. Foi um Pelo, pouco mais sob o leninismo, né?